Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor, o capítulo 13. Aos 3 domingos, nós temos falado sobre Abrão. Nós começamos lá na chamada de Abrão, quando Deus chama Abrão para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e para ir para um lugar onde Deus iria mostrar, Nós falamos sobre a questão da fé de Abraão, um homem já de 75 anos, já instalado, O homem já tinha tudo, na vida, acho que não tinha mais o que almejava conquistar, não podia ter filhos e já sabia, já estava contente com isso. E de repente aparece uma entidade a ele, que ele não conhecia, e fala para que ele largasse toda a sua vida, toda a sua parentela, a casa de seus pais, toda aquela cultura que ele vivia, e isso era necessário que Deus fizesse, para quebrar esse vínculo cultural, politeísta, poligâmico, que era aquele povo, para que Deus, então, através de Abraão, começasse, então, um novo povo ali. E Abraão, na sua fé, ele sai, dessa terra, vai para onde Deus queria mostrar. Nós vimos, no domingo passado, a questão da incredulidade de Abraão, no versículo 12, a partir do verso 10, que houve fome naquela terra de Canaã, e Abraão, não crendo que Deus seria possível, poderoso para sustentá-lo, vai para o Egito, entra no Egito, e a gente sabe que toda vez que a palavra de Deus fala a questão de Egito, está falando a respeito do mundo, não está falando a respeito do secular. E Abraão sai de Canaã, então, e vai para a terra do Egito. Aí já começa a primeira incredulidade de Abraão, e como consequência, ele faz com que Sarai minta, porque Sarai era uma mulher muito bonita, e ele ficou com medo de, chegando no Egito, matassem ele para ficar com Sarai. Então ele pede para que Sarai minta para
lá no Egito, né, que era sua irmã, e não era nenhuma mentira, né, porque parte de pai eles eram até irmãos mesmo, mas eles eram casados, né, eram marido e mulher. E Sarai então mente, Faraó a toma como mulher. A palavra de Deus não fala se Faraó teve relação com Sara, mas muito provavelmente, no versículo 18, Faraó fala assim: chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste que era tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Então acho que isso aqui fala muito, né? Talvez até por medo também, Sarai por medo de Abraão morrer, acabou se deitando, mas a palavra não fala, é só, né, a gente está especulando, né? Mas assim, pode ter acontecido, né? Abraão, por causa da sua incredulidade, em que Deus poderia protegê-lo também, acaba colocando Sara numa situação dessa. Mas Deus foi misericordioso, os tirou da terra do Egito, prosperou Abrão, mesmo nessa situação, né? E eles saem da terra do Egito. E aí vem o capítulo 13, é onde eu quero chegar também na questão da desobediência de Abrão. Um Abrão danado, né? Um homem, né, considerado o pai da fé, um homem que foi chamado amigo de Deus, mas que tinha erros e defeitos igual a gente, né? E eu quero chamar a atenção em questão desse erro. Qual foi o erro de Abraão aqui, nesse capítulo, para que a gente então venha estudar a consequência desse erro? Quando Deus chamou Abrão, o que Deus falou para ele? Ele falou: Abrão, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para uma terra, da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Era para que Abraão cortasse todo o vínculo parental. Deus não queria que Abrão levasse consigo parente com ele. Abrão tinha que ter deixado lá em Ur dos Caldeus toda a sua parentela. Era para ter quebrado o vínculo geral com aquele povo, com aquela cultura, né, com aquela nação ali. E Abrão, por amar demais, acredito que Abrão deve ter criado Ló, porque o pai de Ló morreu, né? Então acredito que Abrão deve ter criado Ló. Por amar demais Ló, levou Ló consigo, né? Chamou Ló passou pela terra do Egito com ele também, e chegou nesse momento aqui, em que, por seus bens serem tantos, já não dava mais para que eles andassem juntos, e então houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E então Abrão acaba decidindo que não dava para os dois continuarem e se separam ali. E aí a gente vai meditar nesse texto aqui, queridos, a gente vai pensar o seguinte: não é na primeira contenda que a gente já decide dar um fim, um ponto final numa relação, né? Não foi, eu acredito aqui que não foi a primeira vez que teve problema Abrão e Ló, né? Para que chegasse, teve um problema com o nosso pastor, não dá para a gente caminhar junto, então você vai para um lado, eu vou para o outro. Eu acho que não é por aí. Toda relação, quando ela se acaba, é porque ela já vem se desgastando, né, há um bom tempo. Ninguém separa, vamos pôr aqui o exemplo de marido e mulher, ninguém separa da noite para o dia, resolvi separar, largar. Não, é porque a relação já veio se desgastando ao longo do tempo, né? Já não dava mais. Eu acredito que aqui foi a gota d'água, foi a última gota d'água para transbordar o copo, né? Abrão já entendeu que não dava para que eles caminhassem juntos. Então, Ló deve ter sido uma pedra no sapato de Abrão, quando foi levando Ló consigo, né? E até chegar nesse momento em que não dava mais, e Abrão então tomou a decisão certa de se separar de Ló. Ló, você vai para um lugar, escolhe para onde você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque não dá mais para a gente caminhar junto. E aí Abrão então resolve obedecer a Deus, né? Largando a sua parentela.
E acontece, queridos, que toda vez que nós estamos em desobediência a Deus, seja em qualquer área da nossa vida, que Deus nos orientou a alguma coisa, e nós estamos em desobediência a Deus, uma hora ou outra vai dar problema. Porque Deus, já na sua presciência, na sua onipotência, na sua onisciência, sabia que não ia dar certo. Por isso que pediu para que Abrão, então, se separasse daquilo ali. Porque o que Deus tinha para Abrão não era para aquela parentela de Abrão, era para Abrão. O que Deus tem para nós não é para outras pessoas, é para nós. Então, quando Deus nos dá uma direção na vida e a gente acaba teimando com Deus e desobedecendo a Deus, uma hora ou outra, isso vai trazer problema para nós. Quando seja questão de amizade, veja, por exemplo, a questão de Jonas. Jonas, pelo seu egoísmo, porque Nínive, os ninivitas eram um povo bárbaros, que matavam os judeus e aquela toda coisa, e ele, revoltado ali, queria a vingança, que Deus derramasse sim o juízo dele, mas como vingança para aquele povo, e Deus chega para Jonas e fala, não, eu quero que você vá lá anunciar que se eles não se converterem, eu vou trazer o juízo, mas a minha vontade é que eles se convertam, que eles larguem o seu mau caminho, a dureza de seu coração, a sua maldade. E Jonas, então, acaba que, por causa disso, porque ele queria o juízo de Deus como vingança no seu coração, ele acaba desobedecendo a Deus, indo para outro lugar, e a gente já conhece a história de Jonas, o que aconteceu, por causa da sua desobediência. Então, assim, num certo momento, por mais que pareça às vezes que não está tendo problema, mas isso não tem problema, não aconteceu nada, uma hora ou outra lá vai culminar num problema que vai te trazer dissabores na vida. Então a gente precisa estar sempre, constantemente atento às ordenanças, às vontades de Deus para a nossa vida. A segunda consequência aqui que traz, que eu acho muito interessante nesse texto, que dessa desobediência de Abrão, é no versículo 14. Olha o que diz o versículo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Qual que era a promessa de Deus para Abrão? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Você veja que Deus só mostrou para Abrão a terra depois que Ló se separou dele. Está bem claro, depois que Ló se separou dele. Muitas das vezes a nossa desobediência impede que a bênção de Deus chegue na nossa vida, que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Muitas pessoas hoje, elas não recebem a promessa de Deus, não se cumpre a promessa de Deus na vida deles, porque estão em desobediência a Deus. Enquanto Abrão esteve em desobediência a Deus aqui, ele não viu a terra que Deus daria a ele e aos seus descendentes. A partir do momento que ele tomou a decisão de largar aquilo ali, de se separar de Ló, Deus o chama, aparece para Abrão e fala, agora olha a terra, toda a terra que eu vou te dar para você e para a sua descendência toda. Então se cumpriu a promessa de Deus depois que ele largou a sua desobediência. O que nós aprendemos com isso aqui, queridos? Primeiro, que devemos sempre andar em obediência a Deus, porque as suas consequências chegam. Isso está muito claro. Que devemos sempre estar buscando em Deus, porque às vezes nós estamos em desobediência sem saber, sem ter noção que nós estamos em desobediência. E é muito importante que nós estejamos sempre, constantemente buscando em Deus, a direção de Deus, para que Ele nos mostre se nós estamos caminhando, se nós estamos em uma amizade que Deus não quer,
se nós estamos fazendo alguma coisa com alguém que Deus não quer, se nós estamos vivendo alguma coisa que Deus não queira para a nossa vida, sempre constantemente buscando em Deus, sabe, a direção do Senhor para nos mostrar se nós estamos ou não em desobediência a Deus, para que então não seja impedida a bênção de Deus na nossa vida. E em terceiro lugar, quando Deus mostrar, se arrepender, largar e voltar para Deus. Acho que a lição que esse texto deixa para nós nessa manhã é isso, né? Que devemos estar sempre em obediência a Deus, estarmos sempre atentos à vontade de Deus para a nossa vida, né? Sempre constantemente buscando em Deus para ver se nós estamos andando corretamente diante do Senhor, se estamos agradando a Deus com a nossa vida, com o nosso proceder, porque às vezes nós estamos tendo atitudes que talvez a gente não tenha entendimento que aquilo ali desagrada a Deus, né? Às vezes a gente está vivendo de uma certa maneira que está desagradando o Senhor, mas não está tendo entendimento e não compreende porque certas respostas não vêm na vida da gente. Então a gente precisa estar sempre em comunhão com Deus, ligado com o Senhor, para que então Ele possa nos mostrar se estamos ou não, e aonde é que estamos, e nos dá graça de consertarmos então, deixarmos aquilo que está desagradando o Senhor e seguir a vontade de Deus. Amém, queridos?